tema em destaque do Informativo TVU, que é a declaração do imposto de renda. Para falar sobre esse assunto, eu recebo agora Luiz Cláudio Martins, delegado da declaração do imposto de renda. Muito obrigado pela participação e uma boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Boa noite, Caritel. Boa noite a todos os que estão nos ouvindo e vendo. Bom, delegado, para a gente começar, qual que é a importância de fazer a declaração do imposto de renda? A importância é que a declaração do imposto de renda ela é uma obrigação que a gente chama de obrigação acessória, né? Obrigação tributária acessória. E aí todas as pessoas que são obrigadas a declarar, que se enquadram em uma das situações de obrigatoriedade, devem fazê-lo para ficar em dia, em conformidade com essa norma tributária federal. Por falar em dia, né, ficar em dia com o imposto de renda, quais são os prazos? O prazo começou no dia 15 de março e vai até o dia 31 de maio. E houve alguma alteração desses prazos ou não? Não houve alteração em relação ao ano passado, esse prazo se manteve, né, em relação ao ano passado. Nós tivemos aí, né, estamos aí com uma janela de mais de 70 dias, né, para poder fazer essa declaração. E assim, a gente entende que é algo bastante suficiente. Inclusive essa janela ela foi ampliada justamente no período ali da pandemia e se manteve. Sim. E houve uma alteração, isso não em relação a esse ano e nem ao ano passado, na verdade a alteração começou o ano passado, foi o início, o prazo de início, que até antes do ano passado começava no dia 1º de março, no ano passado começou no dia 15 de março e nesse ano 15 de março também. E por que disso? Para facilitar ainda mais a vida do contribuinte, né? Principalmente aquele que gosta, que precisa ou que quer utilizar a declaração pré-preenchida. Antes, a gente tinha que esperar aí no mínimo 15 dias para o processamento dos sistemas para viabilizar ou disponibilizar a declaração pré-preenchida. Se a gente tiver até um tempinho, a gente fala um pouquinho mais sobre a pré-preenchida. Vamos falar sobre isso então? A pré-preenchida... O que significa? É assim, uma facilidade que... É uma funcionalidade que foi colocada à disposição do contribuinte, né, dos cidadãos, para ajudar no preenchimento da declaração. Então, hoje, o contribuinte, aquele que tem aquela certificação GOV-BR no padrão prata ou ouro, esse contribuinte pode fazer essa declaração pré-preenchida. O que quer dizer isso? Ele entra lá no sistema, hoje nós temos 3 formas para fazer a declaração, ou ele faz através do programa gerador, que é o PGD, ou ele então faz direto no site, ou então ele faz pelo aplicativo. Fazendo em uma dessas 3 formas, se ele quiser optar então por fazer pela pré-preenchida, ele já traz os dados que a Receita Federal já tem sobre ele. Certo. Já puxa todos os dados. E aí o contribuinte precisa apenas de fazer a conferência, eventualmente acrescentar alguma coisa que ele entende ser necessário acrescentar ou até mesmo excluir o que ele entende ser necessário excluir e fazer a transmissão, né? Com isso, sim, é uma facilidade a mais, né, posta à disposição. É a Receita Federal cada vez inovando no sentido de tornar mais fácil, que é a facilitação, né, do cumprimento espontâneo das obrigações tributárias. Com certeza. E, delegado, a gente foi às ruas saber se as pessoas estão declarando o imposto de renda, né, com antecedência. Vamos ver o que elas falaram. Sim, a declaração foi feita já esse mês de março, juntamente com o CPF que eu tenho, e fiz junto a um contador. E a gente tem um custo nesse caso e também tem um MEI. Então já fiz das 2 declarações para não deixar para a última hora. Já fiz sim. Os procedimentos certinho eu não sei não, mas assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda a fazer a declaração. A minha contadora ainda não fez a minha declaração, como eu trabalho como pessoa jurídica, ela está organizando a questão das notas que eu faço emissão, os impostos que são pagos mensalmente e os comprovantes que eu tenho de consulta, dos demais gastos que eu tenho no decorrer do ano. Eu já fiz a minha declaração. Basicamente, eu reuni todos os meus extratos, peguei o meu informe junto com a empresa, né, o escritório onde eu trabalho, os extratos do banco para poder ver os meus rendimentos, questão de financiamento, eu esqueci o nome, investimento, tem alguns investimentos junto no banco, para poder juntar todos os documentos para poder fazer a declaração do imposto de renda. Correria do dia a dia, então o brasileiro é acostumado a deixar tudo para a última hora, então resolvi já fazer em março para não
não ficar corrido, né? Porque o trabalho do dia a dia que eu faço, então, na parte da educação física, então, eu deixei para fazer agora no mês de março para ficar mais tranquilo. Eu acho importante porque a declaração de imposto de renda é uma coisa importante para não ter erro, né? Então eu optei por alguém me ajudar para não ter nenhum tipo de erro, para não ficar em dependência com o governo. Como é a primeira vez que eu trabalhei como pessoa jurídica, eu tinha algumas dúvidas quanto à declaração para o PJ, né? Então, por isso que eu recorri a um contador, apesar de trabalhar na área financeira. Achei mais fácil delegar para ela nessa primeira vez e não deixar para a última hora para não correr o risco de não dar certo ou acabar acumulando muita coisa. Bom, delegado, pelo que a gente viu, os nossos universitários estão em dia, né, com a Receita. Quais são as consequências de quem não declara nesse caso, então? Sim, as pessoas que não declaram, elas bom, primeiro estão descumprindo aí, né, uma norma. E aí, perdendo o prazo de entrega, que vai até o dia 31/5, quando ela entregar, quando ela tiver que entregar, né, ou quando ela quiser entregar, vai incidir uma multa. Certo. Vai incidir uma multa. Essa multa é de 1% sobre o imposto devido até 20% do imposto devido. Então, é um valor que pode se tornar bastante caro para a pessoa. O valor mínimo é de R$ 165,74, né? Mas é isso, é o valor mínimo. Mas a faixa é a multa de 1%, variando até 20%. Além disso, se a pessoa, né, passou essa situação, um prazo de tempo grande ali, sem fazer, ela era obrigada e deixou de fazer essa declaração. Em algum momento o CPF dela vai se tornar irregular. E aí, ficando com essa irregularidade no CPF, ela vai ter uma série de dificuldades. A entrevistada falou ali de financiamento, por exemplo, que ela estava juntando, né, o dinheiro, os documentos do financiamento, certíssima a entrevistada. A questão ali, se ela tivesse com o CPF na situação irregular e precisasse de pegar um financiamento, ela não ia conseguir. A pessoa precisa de quer se matricular numa instituição pública de ensino, não consegue. Quer tirar um passaporte, está com problema no CPF, também não consegue. Então, essa é uma situação. Uma outra situação, essa ainda mais grave, né? Se depois, num trabalho da Receita Federal, né, houver uma fiscalização sobre aquele contribuinte, aí ele já vai perder a espontaneidade de ter entregue a declaração, vai ser aberto, então, um procedimento fiscal, e aí, nesse procedimento fiscal, se foi concluído que houve uma sonegação, já vai haver uma aplicação de uma multa de ofício, que ela já é de 75% do imposto devido. Então, assim, as consequências vão piorando, né? Então, o correto é cumprir e dentro do prazo. E delegado, quem já, por exemplo, a gente falou de pessoas que não cumpriram o prazo para esse ano, e quem não fez a declaração em anos anteriores? Tem que fazer a declaração. Se ela era obrigada a fazer a declaração naquele ano, e existem critérios, né, de obrigatoriedade, por exemplo, esse ano, um critério novo, né, que alterou, não é um critério novo, alterou o limite de rendimento, que a gente chama de rendimento tributável. Então, o limite passou a ser de R$ 30.639,90. Né? Esse é o critério básico. Se aquela pessoa recebeu mais que aquele valor, ela é obrigada a fazer a declaração. Se ela deixou de fazer, quando ela vier a fazer a declaração, vai ter que pagar o que eu disse, vai ter que pagar a multa. Ela tem que apresentar a declaração. É essa que é a maneira de se regularizar. Vamos criar um exemplo aqui. A pessoa, por conta de não ter entregue a declaração, ficou com um problema no CPF. O dia que essa pessoa for fazer algum tipo de transação que precisou, que houver aí um batimento nesse CPF, vai descobrir que está com problema no CPF, vai correr atrás, vai descobrir que faltou, foi uma entrega de declaração. Olha só. Aí vai ter que fazer a entrega. Fazendo a entrega, vai ter que pagar a multa por atraso de entrega desde aquele período em que deixou de entregar a declaração. O importante é fazer essa declaração corretamente todos os anos, né, delegado? Corretamente todos os anos, exatamente. E assim, agora, o que eu disse, assim, as coisas estão cada vez mais fáceis. Hoje as pessoas podem fazer pelo celular. Né? Na mão, né? Ele instala lá o Meu Imposto de Renda, né? Já pode fazer pelo próprio celular, né? Conectado direto à internet, ou então através do programa que ele vai baixar no computador. Além disso,
declaração pré-preenchida. Além disso, o site da Receita hoje está muito mais amigável, fornecendo informações assim muito mais fáceis, né? A gente tem lá o Perguntão, perguntas e respostas, né? Nesse ano também uma novidade, tem um chatbot para auxiliar a pessoa a tirar aquela dúvida, eu sou obrigado a declarar ou não? Às vezes a pessoa fica nessa dificuldade. Vai ter lá um chatbot, o Léo, ele entra lá, vai interagindo com o Léo, o sistema ao final vai informar se ele se ele tem que fazer ou se ele não tem que fazer a declaração. Além disso, também aqui na cidade de Uberlândia, nós temos algumas instituições de ensino superior com as quais a Receita Federal tem um acordo de cooperação num projeto chamado NAF, Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal. Essas instituições, elas apoiam os contribuintes hipossuficientes, né? Pessoa física com, assim, até uma fonte de renda, os MEI, apoiam todos esses contribuintes a fazerem as declarações. Né? Então, assim, hoje é muito mais fácil. E um outro detalhe, Caritel, que esqueci, para esse ano a Receita Federal disponibilizou no YouTube, no site nosso, né, na área, no canal do YouTube da Receita Federal, lives sobre temas do imposto de renda. Isso aí a Receita Federal, no final do ano passado, início desse ano, coletou na sociedade algumas das grandes dúvidas, né? E aí a gente escolheu os temas e estamos fazendo toda semana, né, até eu acho que dia 20 de maio, nós faremos live semanalmente sobre um tema do imposto de renda da pessoa física. Olha só, ou seja, para você que precisa declarar o imposto de renda, não deixe de fazer sua declaração. A gente recebeu aqui no estúdio o delegado da Receita Federal, Luiz Cláudio Martins. Muito obrigado, viu, delegado? Eu que agradeço. Volte mais vezes para esclarecer mais dúvidas, deixar a população informada. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.